A vastidão do vazio absoluto dominava o cenário antes do primeiro suspiro do tempo. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, encontramos o marco zero da realidade material e espiritual. A terra era sem forma e vazia, envolta em trevas profundas que cobriam a face do abismo, enquanto o Espírito de Deus pairava sobre as águas em um estado de expectativa santa. Não havia o brilho do sol, nem o cintilar das estrelas, apenas o silêncio eterno de uma vontade soberana que estava prestes a se manifestar para organizar o nada em um cosmos de ordem perfeita. Naquele momento inicial, a inexistência de luz não era apenas uma ausência física, mas a representação de um estado bruto que aguardava o comando do arquiteto do universo para ganhar propósito e contorno geográfico. A voz divina cortou o silêncio da eternidade com o comando para que a luz existisse, estabelecendo a primeira fronteira definitiva entre o dia e a noite na cronologia da criação. Conforme lemos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 5, o Criador chamou a luz dia e as trevas chamou noite, concluindo o ciclo inicial de uma obra que se estenderia por 6 dias literais de intensa atividade produtiva e transformadora. Cada elemento da natureza, desde a separação entre as águas superiores e inferiores até o surgimento das terras secas e dos mares, foi organizado com uma precisão que envolve as leis da física e a estética da arte divina. As águas, sob o firmamento, foram ajuntadas em um só lugar, com o objetivo de permitir que a vida vegetal brotasse em toda a sua diversidade de cores, sementes e frutos, preparando cuidadosamente o palco para os seres vivos que habitariam cada nicho ecológico. O cenário terrestre, anteriormente estéril e sombrio, transformou-se em um jardim planetário onde a luz governava o tempo e a Terra produzia o sustento necessário para a existência biológica que estava por vir no ápice do projeto divino. No coração da criação perfeita, um jardim foi plantado no Oriente, em uma região conhecida como Éden. Este lugar não era apenas um refúgio de beleza incomparável, mas o santuário geográfico onde o Criador interagiria diretamente com a sua obra-prima. Conforme o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7 relata, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, transformando o barro inanimado em uma alma vivente e dotada de consciência. Diferente de toda a fauna e flora criadas anteriormente por meio de uma ordem verbal, o ser humano foi moldado de maneira íntima, recebendo uma identidade que refletia a essência do seu próprio autor. O homem foi colocado neste ambiente sagrado para o cultivar e guardar, recebendo autoridade sobre todos os animais e a responsabilidade intelectual de nomear cada criatura que cruzasse o seu caminho. O ser humano carregava a imagem e a semelhança divina, o que envolvia capacidades morais, racionais e espirituais únicas para governar o mundo físico sob a supervisão do Altíssimo. Para que o homem não vivesse em uma solidão que não condizia com a natureza sociável de Deus, o Criador providenciou uma auxiliadora que lhe fosse idônea, retirando uma costela de Adão para formar Eva. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, a união entre o homem e a mulher é descrita como o processo de tornar-se uma só carne, estabelecendo o matrimônio como a primeira e mais fundamental instituição da história humana. O Éden representava o equilíbrio ideal entre o trabalho produtivo, a satisfação emocional e a comunhão espiritual ininterrupta, onde a humanidade caminhava sem culpa e sem medos diante da presença majestosa de quem os trouxe à existência. A harmonia do Éden foi subitamente interrompida pela presença de uma voz estranha e questionadora que ecoou entre as árvores.
A serpente, descrita como o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, introduziu a dúvida sobre a veracidade da palavra divina no coração da mulher. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 4, o adversário proferiu a mentira fundamental de que eles certamente não morreriam se provassem do fruto proibido, desafiando a ordem direta que visava a proteção da integridade humana. Ao aceitar o argumento de que poderiam ser como deuses, conhecendo o bem e o mal por conta própria, Adão e Eva quebraram o pacto de obediência e confiança que sustentava a ordem do jardim. Ao cederem à tentação, os primeiros pais da humanidade experimentaram a perda imediata da inocência, percebendo a sua nudez e escondendo-se entre a vegetação assim que ouviram a voz de Deus na viração do dia. O pecado não apenas danificou a comunhão vertical com o Criador, mas também trouxe uma maldição sobre a terra, introduzindo o sofrimento, o trabalho penoso e a mortalidade biológica no ciclo da experiência humana. Contudo, em meio ao julgamento e à expulsão necessária do jardim, o Senhor revelou a primeira centelha de redenção no livro de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ao declarar que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, Deus estabeleceu o que os teólogos chamam de proto-evangelho, a promessa de um futuro salvador que triunfaria sobre as forças do mal. Mesmo diante da ruína causada pela desobediência, o plano divino de amor não foi abandonado, e a história das origens passou a ser também a história de um resgate que atravessaria milênios até a sua consumação final. A narrativa das origens avança para a primeira geração nascida fora dos limites do Éden, onde a dualidade do coração humano começa a manifestar-se de forma dramática e dolorosa. Adão e Eva tornaram-se pais de Caim, cujo nome evocava a ideia de posse, e de Abel, que representava a transitoriedade da vida. Enquanto Caim dedicava os seus dias ao cultivo do solo, lidando com a terra que agora exigia suor e esforço para produzir, Abel tornou-se pastor de ovelhas, estabelecendo uma relação de cuidado com as criaturas vivas. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 3 e 4, vemos o momento em que ambos apresentaram ofertas ao Senhor, cada um trazendo o fruto do seu respectivo trabalho. Abel ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho, um sacrifício que demonstrava uma compreensão profunda sobre a necessidade de entrega e reverência, enquanto Caim trouxe do fruto da terra uma oferta que, embora correta na forma, carecia da disposição interna necessária. O texto sagrado revela que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas não para Caim, o que desencadeou no primogênito uma fúria incontrolável e um abatimento visível no seu semblante. O Criador, num gesto de misericórdia pedagógica, advertiu Caim sobre o perigo que se escondia nas sombras das suas emoções, explicando que o pecado jazia à porta, desejando dominá-lo, mas que ele deveria exercer domínio sobre esse impulso destrutivo. Infelizmente, a inveja e o ressentimento falaram mais alto do que a advertência divina, levando Caim a convidar o seu irmão para ir ao campo, onde o primeiro homicídio da história foi perpetrado no silêncio da terra. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 10, a voz de Deus confronta o assassino com uma das frases mais impactantes da Bíblia, afirmando que a voz do sangue de Abel clamava desde a terra até a presença do Todo-Poderoso. Este evento marcou a entrada definitiva da violência na experiência humana, transformando o solo, que já era difícil de cultivar, num lugar que agora testemunhava a morte de um justo. Como castigo,
Caim foi sentenciado a ser um fugitivo e um errante, recebendo um sinal de proteção divina para que ninguém o matasse, partindo então para a terra de Nod, ao oriente do Éden, longe da presença direta do Senhor. A linhagem de Caim expandiu-se rapidamente, marcando o desenvolvimento das primeiras cidades, das artes e da tecnologia metalúrgica, mas também aprofundando o distanciamento moral em relação aos princípios estabelecidos no princípio. Lameque, um descendente de Caim, exemplifica o auge desta arrogância ao vangloriar-se de uma violência ainda maior que a do seu antepassado, demonstrando como o afastamento de Deus gera uma cultura de morte e autossuficiência. Contudo, a esperança não foi totalmente apagada da história humana, pois Adão e Eva tiveram um terceiro filho, chamado Sete, cujo nome significa substituto ou concedido. Conforme o relato do livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 26, foi a partir do nascimento do filho de Sete, chamado Enos, que os homens começaram a invocar o nome do Senhor de forma sistemática e comunitária. Esta transição é crucial, pois estabelece duas linhagens distintas que atravessariam as gerações. Uma focada na glória terrena e no poder pessoal, e outra dedicada à busca da face de Deus e à preservação da promessa de redenção. Séculos após a queda, a maldade humana atingiu um nível de saturação que afetou toda a estrutura da criação, transformando a Terra num cenário de corrupção sistêmica e violência desenfreada. O livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, descreve que a maldade do homem se multiplicara e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má, entristecendo o coração do Criador. Neste cenário de trevas morais, um homem chamado Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, sendo descrito como um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, alguém que, à semelhança de Enoque, andava em comunhão íntima com Deus. A decisão divina de enviar um dilúvio para limpar a terra não foi um ato de fúria cega, mas um juízo necessário para interromper a destruição que a própria humanidade estava a causar a si mesma e ao meio ambiente. Noé recebeu o projeto detalhado de uma arca, uma embarcação colossal, feita de madeira de gófer e revestida de betume, que serviria como o único refúgio seguro durante o cataclismo que estava por vir. O processo de construção da arca foi um testemunho visual que durou décadas, servindo como um aviso silencioso para uma geração que ignorava os apelos ao arrependimento. Quando as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram, conforme narrado no livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 11, apenas Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras, juntamente com os casais de cada espécie animal, estavam protegidos pela mão divina que fechou a porta por fora. As águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias, cobrindo até as montanhas mais altas e submetendo o planeta a um estado de desconstrução total, semelhante ao caos hídrico que existia antes do primeiro dia da criação. A arca flutuava sobre as ondas como um útero de esperança, preservando o remanescente da vida biológica e a linhagem da promessa através das águas do julgamento, provando que a justiça de Deus nunca ignora aqueles que permanecem fiéis em tempos de apostasia geral. Quando as águas finalmente retrocederam e a arca repousou sobre os montes de Ararat, Noé saiu para um mundo renovado, mas ainda carente de orientação divina. O primeiro ato do patriarca foi edificar um altar ao Senhor e oferecer sacrifícios de gratidão, um gesto que subiu como um aroma suave e resultou numa promessa eterna de preservação climática e sazonal. No livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 13,
Deus estabeleceu o arco-íris nas nuvens como o sinal de uma aliança perpétua entre ele e todos os seres viventes, garantindo que as águas nunca mais destruiriam toda a carne por meio de um dilúvio. Este novo começo trouxe consigo a renovação do mandato cultural, onde o homem foi novamente instruído a crescer, multiplicar-se e encher a terra, mas agora sob o peso de uma consciência pós-cataclísmica. A história de Noé ensina que mesmo no auge do juízo, a providência divina trabalha para a preservação da vida e para a continuidade de um plano que visa a restauração final de todas as coisas sob a luz da sua aliança. A humanidade pós-diluviana, embora tivesse recebido o comando para se espalhar e povoar toda a extensão do globo, decidiu concentrar as suas forças e a sua ambição numa planície na terra de Sinear. Sob uma liderança que buscava a centralização do poder e a glória autossuficiente, os homens uniram-se num projeto arquitetônico e ideológico sem precedentes, visando construir uma cidade e uma torre cujo topo alcançasse os céus. O livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 4, revela a motivação por trás desta obra, o desejo de fazer um nome para si mesmos e evitar a dispersão sobre a face da terra, desafiando diretamente a ordem divina de expansão geográfica. O tijolo e o betume tornaram-se os símbolos de uma tecnologia posta ao serviço da rebelião, onde a uniformidade linguística e o esforço coletivo eram usados para criar um sistema fechado que excluía a dependência do Criador. A intervenção divina diante da Torre de Babel não foi motivada por medo do potencial tecnológico humano, mas por uma preocupação profunda com a rapidez com que a humanidade se unia para o mal. O Senhor observou que, sendo um só povo e tendo uma só língua, não haveria restrição para tudo o que eles planeassem fazer, o que aceleraria o processo de degradação moral visto antes do dilúvio. Num ato de juízo preventivo e misericordioso, Deus confundiu a linguagem dos construtores, impedindo que compreendessem o que o outro dizia e forçando a interrupção imediata da construção. O que deveria ser o monumento da unidade humana tornou-se o local da confusão, dando origem ao nome Babel, que recorda o momento em que a soberania divina fragmentou as ambições centralizadoras do homem. A dispersão que se seguiu à confusão das línguas resultou na formação das diversas famílias, clãs e nações que começaram a ocupar os diferentes continentes, levando consigo os fragmentos da história comum e as sementes das culturas variadas. O livro de Gênesis, capítulo 10, conhecido como a Tabela das Nações, fornece a estrutura genealógica e geográfica deste espalhamento, mostrando como os descendentes de Sem, Cam e Jafé se tornaram os ancestrais dos povos conhecidos na antiguidade. Este evento marca o fim da história primeva e prepara o palco para a história patriarcal, demonstrando que Deus não permite que nenhum império ou sistema humano usurpe a sua glória única. Através da dispersão em Babel, o Criador reafirmou que a verdadeira unidade da humanidade não pode ser construída sobre a base do orgulho ou da tecnologia, mas apenas através da obediência à sua vontade, preparando o caminho para um chamado específico que surgiria de uma dessas famílias para abençoar todas as nações da terra. O cenário das nações fragmentadas e mergulhadas na idolatria serve como pano de fundo para uma das guinadas mais impressionantes da história bíblica. Na próspera e sofisticada cidade de Ur, na Mesopotâmia, um homem chamado Abrão recebeu uma ordem que desafiava toda a lógica da segurança humana e do conforto familiar. Conforme o registro do livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 3, a voz do Criador ecoou com uma promessa tripla: transformá-lo em uma grande nação, engrandecer o seu nome e fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra.
Aquela não era apenas uma convocação para uma mudança geográfica, mas o início de um projeto redentor que visava reverter a confusão de Babel através da obediência de um único indivíduo e da sua linhagem futura. Abrão, aos 75 anos de idade, partiu sem saber exatamente para onde ia, levando consigo a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló, movido apenas pela confiança absoluta na palavra de quem o chamara. A jornada de Abraão, através da terra de Canaã, foi marcada por uma série de altares e provações que moldaram o seu caráter e a sua compreensão sobre a fidelidade divina. Ele atravessou períodos de fome que o levaram ao Egito e enfrentou conflitos territoriais que exigiram sabedoria e desprendimento, como quando permitiu que Ló escolhesse as melhores pastagens no Vale do Jordão. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6, encontramos o cerne da sua jornada espiritual, onde o texto afirma que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Este momento é crucial, pois estabelece que o relacionamento com o Altíssimo não se baseava em ritos mecânicos, mas numa entrega pessoal e profunda, mesmo quando a promessa de um herdeiro parecia biologicamente impossível diante da velhice avançada e da esterilidade de sua esposa. O pacto foi selado com sinais visíveis e uma mudança de nome para Abraão, simbolizando o seu papel como pai de uma multidão de nações. O ápice do drama na vida do patriarca ocorreu no alto do Monte Moriá, onde a sua fé foi submetida ao teste mais rigoroso que um pai poderia suportar. Após o nascimento milagroso de Isaque, o filho da promessa, Deus solicitou que o jovem fosse oferecido em sacrifício, um pedido que visava demonstrar a supremacia do amor ao Criador sobre qualquer dádiva terrena. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 14, após a intervenção divina que providenciou um cordeiro para substituir o rapaz, Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Este evento não apenas confirmou a aliança eterna, mas funcionou como um vislumbre profético de um sacrifício ainda maior que ocorreria naquelas mesmas colinas séculos depois. A vida de Abraão encerrou-se como um testemunho de que a história humana estava agora intrinsecamente ligada a uma família específica, através da qual o plano de salvação começaria a tomar formas visíveis e concretas. A continuidade da aliança repousou sobre os ombros de Isaque, um homem de temperamento pacífico que herdou não apenas as riquezas materiais de seu pai, mas também a responsabilidade de manter viva a chama da promessa em solo estrangeiro. Diferente da vida épica e peregrina de Abraão, Isaque representou a estabilidade e a paciência, cavando novamente os poços que os filisteus haviam entulhado e buscando a paz em tempos de tensão. O livro de Gênesis, capítulo 26, versículos 3 e 4, relata a reafirmação direta da aliança divina a Isaque, garantindo que a descendência dele seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. O seu casamento com Rebeca e o nascimento dos gêmeos Esaú e Jacó introduziram uma nova camada de complexidade na narrativa, onde a soberania divina começou a operar através das imperfeições e dos conflitos de uma família marcada por favoritismos e disputas por direitos de primogenitura. Jacó, cujo nome originalmente sugeria alguém que segura o calcanhar ou um suplantador, tornou-se o protagonista de uma trajetória de transformação profunda e muitas vezes dolorosa. Após obter a bênção de seu pai através de um artifício enganoso, ele foi forçado a fugir para a terra de seus antepassados em Padã-Arã para escapar da fúria de seu irmão Esaú. No caminho, durante uma noite solitária em Betel, Jacó teve a visão de uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, conforme descrito no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 12. Este encontro espiritual
revelou que Deus não o havia abandonado em seu exílio, mas estava ativamente guiando os seus passos para cumprir o propósito estabelecido desde Abraão. Os 20 anos que passou trabalhando para o seu tio Labão serviram como uma escola de disciplina e paciência, onde o homem astuto provou do seu próprio veneno e foi moldado pelo trabalho árduo e pela formação de uma numerosa família. O momento decisivo da vida de Jacó ocorreu na Val de Jaboque, num encontro físico e espiritual que mudaria o rumo da história bíblica para sempre. Sozinho e temeroso pelo reencontro com o irmão, ele lutou com um homem misterioso até o romper do dia, recusando-se a soltá-lo até que recebesse uma bênção. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28, o seu nome foi mudado para Israel, que significa aquele que luta com Deus, simbolizando o nascimento de uma nova identidade nacional e espiritual. A partir desse confronto, o patriarca deixou de confiar em suas próprias manipulações para depender inteiramente da graça divina, mesmo caminhando com uma cocheira que o lembrava constantemente de sua fragilidade humana. Seus 12 filhos tornaram-se os pilares das 12 tribos, consolidando a estrutura de um povo que, embora imperfeito, fora escolhido para carregar a presença do Altíssimo no meio de um mundo pagão. A história de Gênesis caminha para o seu encerramento com o foco na vida de José, o filho preferido de Jacó, cuja trajetória exemplifica como a soberania divina pode transformar tragédias humanas em instrumentos de preservação e vida. Odiado pelos seus irmãos devido aos seus sonhos proféticos e à túnica ornamental que recebeu de seu pai, José foi vendido como escravo e levado para o Egito, um ambiente cultural e religioso completamente oposto aos valores de sua família. No livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 2, encontramos a frase que sustenta todo o seu relato. O Senhor era com José. Mesmo na casa de Potifar, ou nos anos de esquecimento, dentro de uma prisão egípcia após uma falsa acusação, a integridade do jovem permaneceu inabalável e a sua capacidade de interpretar sonhos tornou-se o veículo para a sua ascensão milagrosa ao poder. A elevação de José ao cargo de governador do Egito, logo abaixo do faraó, ocorreu num momento de crise global, onde uma fome severa ameaçava a sobrevivência de todas as nações da região. Graças à sabedoria concedida por Deus para administrar os recursos durante os 7 anos de abundância, José transformou o Egito no celeiro do mundo, preparando o palco para o reencontro emocionante com os seus irmãos, que vieram em busca de alimento. O livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 5, revela a maturidade espiritual de José ao perdoar aqueles que o haviam traído, afirmando que não foram eles que o enviaram para ali, mas sim Deus, para conservar a vida de muitos. Esta perspectiva mudou o sentido do sofrimento, mostrando que os fios invisíveis da providência estavam tecendo um plano de preservação para toda a família de Jacó, que agora se mudaria para a terra de Gósen. O encerramento do livro de Gênesis mostra a morte de Jacó e José, deixando a família estabelecida no Egito como uma comunidade protegida e crescente. Antes de falecer, Jacó proferiu bênçãos proféticas sobre cada um de seus filhos, destacando de forma especial a linhagem de Judá, de onde viria o cetro e o legislador, conforme o livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 10. José, no seu leito de morte, reafirmou a sua confiança na promessa abraâmica, pedindo que os seus ossos fossem levados de volta para Canaã, quando Deus finalmente visitasse o seu povo para tirá-lo do Egito. As palavras finais de José no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, resumem a teologia de todo o livro. Aquilo que os homens planejaram para o mal, Deus o tornou em bem.
Assim, o livro das origens termina não com um fim, mas com uma expectativa santa, preparando o caminho para o êxodo e consolidando a certeza de que o Deus que criou o mundo é o mesmo que cuida meticulosamente da história de cada um de seus filhos. Ao longo das páginas do primeiro livro da Bíblia, encontramos listas extensas de nomes e idades que, para um olhar apressado, podem parecer meros registros burocráticos de um tempo remoto. No entanto, essas genealogias funcionam como a estrutura de sustentação de toda a narrativa sagrada, servindo para demonstrar que a mão do Criador agia meticulosamente sobre cada geração, preservando a linhagem que levaria ao cumprimento das suas promessas. No livro de Gênesis, capítulo 5 e capítulo 11, as listas de descendentes não são apenas números, mas a prova de que a vida humana, mesmo após a queda, continuava a ser um objeto de cuidado divino e um elo vital para a restauração futura. Cada nome registrado representava um indivíduo que carregava consigo a semente da esperança plantada no Éden, mostrando que Deus não trabalha com massas anônimas, mas com pessoas reais inseridas em contextos geográficos e temporais específicos. As genealogias ligam o pó da criação à glória das nações, provando que a história não é um emaranhado de acasos, mas um enredo cuidadosamente tecido por uma vontade soberana que não permite que nenhum detalhe se perca no esquecimento dos séculos. A preservação dessa linhagem enfrentou desafios colossais, desde a violência desenfreada dos tempos de Noé até a esterilidade de matriarcas como Sara e Rebeca, que parecia interditar o caminho da vida. Essas interrupções biológicas serviram para destacar que a continuidade do povo de Deus dependia inteiramente da intervenção sobrenatural, e não apenas da capacidade humana de reprodução. O texto sagrado faz questão de enfatizar que o nascimento de personagens-chave como Isaac ocorreram sob o sinal do milagre, sublinhando que a linhagem da promessa é, acima de tudo, uma linhagem da graça. No livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 21, vemos Isaac orando pela sua esposa estéril, e a resposta divina reafirma que a semente que abençoaria o mundo estava sob a guarda de quem detém o controle sobre a vida e a morte. Essas listas de nomes tornam-se, portanto, um hino à fidelidade de Deus, que atravessa guerras, fomes e falhas morais para manter vivo o fio condutor que une o primeiro Adão ao propósito final da redenção. Além disso, as genealogias em Gênesis estabelecem a base para a compreensão da identidade de Israel entre os povos da terra, definindo as fronteiras e as heranças que seriam discutidas ao longo de todo o Antigo Testamento. Ao documentar a origem dos Moabitas, Amonitas, Edomitas e Ismaelitas, o texto fornece um mapa das relações diplomáticas e dos conflitos que moldariam o cenário político do Oriente Próximo por milênios. No livro de Gênesis, capítulo 36, a exaustiva lista dos descendentes de Esaú demonstra que Deus abençoa e acompanha até mesmo aqueles que não herdaram a promessa central, mostrando uma soberania que se estende sobre todas as culturas. Esse cuidado documental reflete a seriedade com que a história é tratada nas Escrituras, apresentando o livro de Gênesis não como uma coleção de mitos desvinculados da realidade, mas como um registro histórico e teológico que fundamenta a existência de toda a humanidade sob o olhar atento do Altíssimo. Embora o Novo Testamento apresente a manifestação plena de Jesus, o livro de Gênesis está repleto de figuras, eventos e padrões que funcionam como sombras e antecipações daquele que viria para ser o Salvador do mundo. Desde a promessa da semente da mulher que esmagaria a serpente, até a figura misteriosa de Melquisedeque,
O rei de Salém, cada elemento aponta para uma realidade superior que seria revelada no tempo oportuno. No livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18, o encontro entre Abraão e este rei sacerdote que trouxe pão e vinho é uma das imagens mais potentes da intercessão messiânica antes mesmo da instituição da lei mosaica. Essas conexões internas mostram que a Bíblia possui uma unidade literária e teológica profunda, onde o início já contém em germe o desfecho glorioso da vitória sobre o pecado e a morte. O leitor atento percebe que as histórias dos patriarcas não são fins em si mesmas, mas degraus de uma escadaria que conduz à revelação do Filho de Deus. A vida de José, em particular, é frequentemente vista como um dos maiores paralelos bíblicos com a trajetória de Cristo, apresentando uma sequência de eventos que espelha o sofrimento e a exaltação do Messias. Assim como Jesus, José foi o filho amado do Pai, odiado por seus próprios irmãos, vendido por moedas de prata e entregue às mãos dos gentios, sofrendo injustamente antes de ser elevado ao lugar de maior autoridade para salvar o seu povo e as nações. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, a declaração de José de que Deus transformou o mal em bem para a conservação de muita gente ecoa o significado da cruz, onde o ato mais vil da história humana tornou-se o meio para a maior bênção de salvação eterna. Essas tipologias não são coincidências literárias, mas a marca de um autor divino que utiliza a vida de homens falíveis para desenhar o perfil da perfeição que estava por vir, preparando o coração da humanidade para reconhecer o Salvador quando ele finalmente aparecesse. Outro momento de profunda densidade profética ocorre no sacrifício de Isaque, onde a figura do filho carregando a madeira para o próprio sacrifício e a substituição final por um cordeiro providenciado por Deus apontam diretamente para o Calvário. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8, Abraão afirma que Deus proveria para si o cordeiro para o holocausto, uma frase que ressoa através dos séculos até encontrar o seu cumprimento em João Batista, ao apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O próprio Senhor Jesus afirmou, conforme o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 56, que Abraão exultou por ver o seu dia, indicando que o patriarca teve vislumbres da redenção futura através das experiências de sua própria fé. Assim, o livro de Gênesis não é apenas o registro das nossas origens passadas, mas o fundamento das nossas esperanças futuras, revelando que o plano de resgate da humanidade foi arquitetado antes mesmo da fundação do mundo e anunciado através dos episódios vividos pelos pais da fé. Ao chegarmos ao término desta jornada pelo livro de Gênesis, percebemos que ele não é apenas um relato sobre como o mundo começou, mas um manual profundo sobre a natureza de Deus, a condição do homem e a mecânica da graça. Cada subtema explorado, desde o silêncio da criação até o suspiro final de José no Egito, contribui para formar um mosaico que explica por que o mundo é como é e para onde a história está sendo conduzida. Gênesis oferece as respostas para as perguntas mais inquietantes do coração humano. De onde viemos? Por que sofremos? E existe alguma esperança para a nossa rebeldia? No livro de Gênesis, capítulo 3, encontramos a explicação para a nossa inclinação ao erro. Mas nos capítulos seguintes, descobrimos que o Criador nunca desistiu de caminhar com a sua criação, buscando homens e mulheres dispostos a confiar em sua palavra para transformar o curso da história. O legado de Gênesis é a certeza de que a soberania divina é a força motriz por trás de todos os eventos, sejam eles grandes cataclismos globais ou as lutas internas de um coração solitário como o de Jacó ou o de Caim. O livro nos ensina que o fracasso humano não é a palavra final,
pois Deus tem a capacidade de escrever reto por linhas tortas, utilizando as falhas de Abraão, a astúcia de Jacó e a traição dos filhos de Israel para levar adiante um plano de amor incomensurável. No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 15, a promessa de que o Senhor estaria com o seu povo e não o deixaria até que tivesse cumprido tudo o que falou, serve como uma âncora para todos os crentes de todas as eras. É um livro que termina com um caixão no Egito, simbolizando que a jornada ainda não acabou e que a terra da promessa ainda aguarda por aqueles que vivem pela fé. Portanto, entender Gênesis é entender a nossa própria identidade como seres criados à imagem de Deus e como sujeitos de um resgate planejado na eternidade. Ele nos convida a olhar para as estrelas com a mesma fé de Abraão e a enfrentar os nossos desertos com a resiliência de José, sabendo que o mesmo Deus que disse haja luz é aquele que ilumina as trevas das nossas próprias vidas. A história das origens explica tudo porque revela o caráter imutável de um Deus que é Criador, Juiz, Provedor e Pai, estabelecendo as bases sobre as quais todo o restante da Bíblia e da nossa existência espiritual são construídos. Gênesis não é apenas o começo de um livro, é o fundamento de uma vida vivida sob a perspectiva do eterno, lembrando-nos constantemente que, independentemente do caos ao nosso redor, o Espírito de Deus ainda paira sobre as águas, pronto para trazer ordem, vida e propósito a quem se entrega ao seu comando.